Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Para quem não me conhece, eu sou pastor missionário, eu e minha esposa estamos à testa desse ministério voltado para os orientais, chineses, japoneses, coreanos e também judeus. E todas as quartas, aqui, ao vivo no Face, e no sábado também ao vivo no Face às 18h30. No sábado nós estamos dando uma série sobre escatologia em Daniel. Se você ainda não assistiu, e nós já temos algumas, entre estar orando, intercedendo por nós, e que você, se já nos segue, já há algum tempo, como muitos, hoje nós temos aí por volta de umas 300 pessoas, não sei realmente quantas irão entrar, mas se você já nos segue, então continue intercedendo pelo nosso ministério, tá bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema de que se você realmente colocar algo na massa que faça ela crescer, não é? Isso é algo que normalmente as cozinheiras... Mas quando falamos no sentido espiritual, nós vamos estar falando de algo chamado pecado. E hoje nós vamos estar trabalhando, dando continuidade a esse tema, onde nós, na última, porque nós pretendemos... Ô, José, tudo bem, querido? Nós pretendemos sempre estar falando o que a palavra, o que nós achamos. E aqui, em 1 Coríntios 5, de 1 a 6, é uma passagem muito forte. O versículo 1 fala: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade. Nós vamos estar dando continuidade a partir do versículo 7. E louvado seja José. Tá bom? Senhor nosso Deus, Pai, nós colocamos cada uma das pessoas que estarão conosco hoje, ao vivo. Que o Senhor possa abençoá-los, a começar do José Cícero, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, estar... Quantas coisas que estão ocorrendo nos dias de hoje. Que o Senhor possa nos ensinar a enfrentar frustrações, enfrentar dificuldades. Pai, nós pedimos que o Senhor, para que aquilo que nós vamos falar seja relevante e que aqueles que vão ouvir, Senhor, possam aplicar em suas vidas, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Por questões, não é? Por questões financeiras, acabam fechando os olhos para o pecado. E as igrejas hoje estão sendo invadidas por pessoas em estado de carnalidade, pessoas a entrarem no Google e verificarem quantas coisas estão sendo feitas que entristece o coração do Senhor. Quantos? É algo que a gente percebe, né? Cultos onde as manifestações que ocorrem lá não são do Senhor. Então, que nós possamos fechar os olhos, porque saindo com a mulher do pai, principalmente sua madrasta, e Paulo então diz que ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A gente sabe que elas vão encobrindo, vão passando por cima do pecado. E isso é terrível. Isso é terrível. Nós necessitamos de pessoas com discernimento espiritual,
pregando a palavra de Deus com ousadia, se aprofundando nesta palavra, conhecendo profundamente esta palavra, para com autoridade falar do Senhor Jesus. No versículo 7 ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, misturadas, que eram contrárias àquilo que a palavra do Senhor dizia. Eles estavam enfiando coisas, não é? E nós que somos salvos no Senhor Jesus, que fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro, não podemos ter esse fermento. A palavra fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente olha esse versículo, nós podemos entender que Cristo foi realmente sacrificado, assim como a Páscoa era seguida pela fé em santidade, buscar sempre a presença do Senhor. O 8 diz: por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, ou seja, não com o pecado, não fazendo coisas como está escrito lá em Isaías capítulo 1, na presença do Senhor, não é? E aqui ele fala: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, ou seja, não da mesma forma que as pessoas do Velho Testamento antigos faziam, porque eles eram hipócritas. Eles estavam enfiando, inclusive no meio das práticas judaicas, uma série de coisas que não tinha nada a ver. Olá, Eduardo, tudo bem, meu querido? A paz. E aqui ele fala, além de fazer coisas erradas, eles tinham atitudes muito vaidosas, muito soberbas, como se eles conhecessem tudo, mas eles não conheciam nada. Eles eram pessoas que estavam fora da palavra de Deus, que o Senhor Jesus sempre os confrontava. Olá, Claudinei, seja bem-vindo. Então, nós temos que estar de acordo com o versículo 9. Já em carta, e frequentando os mesmos lugares dos ímpios, estão fazendo coisas que realmente não têm sentido. Quantos e quantos que eu tenho ouvido que participam até de ministérios e que estão atraindo esposos, são mentirosos, são hipócritas, são pessoas que dentro de casa os filhos realmente sofrem, as esposas sofrem. E o inverso também, muitas junto com os impuros desse mundo. Ou seja, eu vou ler o versículo 10 e eu quero que você preste bem atenção. Josué, seja bem-vindo. Oscar, eu vou ler bem pausado esse versículo 10. Esse versículo 10, para os nossos dias, eu tenho tropeçado com uma quantidade de cristãos que andam e ouvem e veem coisas que são do mundo. E quando você os questiona, eles dizem: não tem nada a ver. Não é bem assim, não é? É como se Deus tivesse baixado realmente a santidade agora está mais fraquinha, mais embaixo. Não precisa, né? O padrão do Senhor não está como era. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. Então, aqui o versículo 10, eu quero que você preste bem atento. Você sai do culto e vai no barzinho, e vai beber, e vai fumar, e vai... Querido, acho bom você checar se realmente você nasceu de novo. E se realmente você nasceu de novo, você está realmente perigando ser disciplinado, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, conforme Efésios 1:4, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível diante dEle. Entende o que eu estou dizendo? Ele te deu dons
e ele te deu um ministério. Então você teria que sair do mundo, não é? Ele não está falando os impuros desse mundo, porque o mundo todo é impuro. O mundo jaz no maligno, não é? Não, ele está falando daqueles que se dizem que até frequentam igrejas, mas que têm uma vida dissoluta, têm uma vida impura. E por talvez darem uma boa oferta, um bom dízimo, os líderes estão fechando os olhos. Idólatras, pois nesse caso, teria. E nós temos que ter contato, não participando daquilo que eles fazem, mas nós temos que nos envolver no nosso trabalho, nas aulas, os vizinhos, que não são cristãos, para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Para que o mundo andar no mundo, pregar a palavra de Deus com ousadia, sem fazer as coisas que os impuros fazem do mundo. Agora ele está falando, é o pessoal de dentro da igreja. Ele não está falando dos impuros fora da igreja. Esse não tem nem o que falar, não é para você se associar mesmo. Ele está falando de pessoas que se dizem cristãos, ou até pode ser que seja, mas estão em estado de carnalidade, e que estão andando segundo o mundo. É isso que ele está dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Eu vou ler uma passagemzinha que eu já mencionei outras vezes. Abra comigo lá em 1 João. Nós estamos dando no podcast exatamente uma série sobre 1 João. Mas olha o que o Senhor fala a respeito de mantemos comunhão com Ele. Eu vou repetir, tá bom? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas e não praticamos a verdade. Então, são mentirosos os que falam, frequentam até a igreja e falam que são do Senhor, que têm comunhão com o Senhor, mas estão andando em trevas. O Senhor chama de se guardamos os seus mandamentos. Então a gente entende, o Senhor está deixando bem claro aqui. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, 2 pontos. Se guardamos os seus mandamentos, ou seja, eu tenho intimidade com Deus se eu guardo os seus mandamentos. Ou seja, você não obedece a palavra do Senhor, do que Deus nos chama? Do que a pessoa que faz isso? É mentirosos, são mentirosos, e nele não está a verdade. Isso é sério, não é? Depois, quando nós abrimos lá em 1 João 2,22, de Cristo, ok? Nós sabemos então que a palavra do Senhor nos alerta, cuidado, não ande com os impuros, não ande com aqueles que se dizem ter intimidade com Deus, estão caminhando nas trevas, não faça isso, não é? Então ele fala, vou ler o versículo 11, eu de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro. Por que ele está falando isso? Porque ele estava confrontando aquela igreja, os líderes daquela igreja, que tinham fechado os olhos por uma pessoa que estava tendo relação íntima com a esposa do pai. E é óbvio, se isso estava acontecendo, outras coisas mais, abrindo as portas e recebendo pessoas, dizendo, venha, eu já falei isso na outra, venha, entrem, olha, aceita Jesus, Jesus te recebe como você está, até aí tudo bem, só que eles colocam, você não precisa mudar,
Se você é um pervertido sexual, se você é alguém que pratica qualquer coisa fora do que a palavra diz, não tem problema. Aceita Jesus e continua levando a sua vida, porque o que vale é o amor. Deus é amor. Deus tem misericórdia. Mas Deus é justo e Ele nunca age que o Senhor colocou para que nós falássemos, né, terminando essa série, porque nós entendemos que as igrejas dos nossos dias são igrejas que estão tolerantes com o pecado. Pastores não pregam mais falando de pecado. Se a pessoa está fazendo algo contrário à palavra, tem medo de confrontar os seus membros, com medo que os seus membros possam ir embora. Mas, queridos, o Senhor Jesus não tinha esse medo. Jesus os confrontava. Jesus realmente falava sério com eles. Aquela turminha que foi atrás de Jesus, depois que o Senhor Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, eles vieram e o Senhor Jesus falou: olha, vocês não estão me procurando, vocês creem que eu sou o Messias. Vocês estão me procurando porque vocês se fartaram, se alimentaram, vocês estavam indo lá olhando para Jesus como se Jesus fosse realmente um hospital e uma padaria. Falou: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E muitos, quando ele começou, e vocês podem dar um passeio lá em João, muitos, quando o Senhor os confrontou, muitos foram embora. Até o ponto do Senhor Jesus falar para os discípulos: e vocês também não querem não? Vocês não querem ir embora? E eles falam: não, o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só que os pastores de hoje, pastores covardes, mentirosos, gananciosos, usando muitas vezes o nome de Jesus para ganhar dinheiro, usando o nome de Jesus para fazer coisas terríveis, associações terríveis. Mas tenha certeza, meu querido, minha querida, nada disso vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Eu queria aproveitar para falar que aqui no nosso meio, que é a verdade, é alguém que fala, confronta. Eu até peço para ele dar uma maneirada, não é? Porque eu posso falar a verdade de forma errada. Então, falar a verdade de forma certa, ou seja, confrontar o pecador, não é? E de tal forma que essa pessoa venha se arrepender do seu pecado. De missionários lá no Peru, e precisa também de investidores. Se algum de vocês que está aqui conosco gostaria de estar com eles, ajudando no ministério, seja indo fisicamente lá, numa férias, ou mesmo como missionário, ou até investindo, posso entrar em contato com você, tá bom? E dessa forma, então, vocês vão ajudar o Eduardo a ganhar o mundo, não é? Para Jesus, ganhar os peruanos para Cristo. Bem, essa era a palavra que eu tinha para vocês hoje. Não se esqueça que quando eu fecho os olhos e permito que o pecado entre na igreja e contamine, faz o mesmo papel exato do que? De um fermento que leveda toda a massa. A vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E ele fala: lançai fora o velho fermento, ou seja, aquilo que era praticado no judaísmo, que eles envolviam muitas e muitas coisas lá, porque nós vamos estar com ele. Não, nós estamos aguardando o arrebatamento. Você está preparado? Se tocasse a trombeta agora, você iria? Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza da tua salvação, se você
brinca, né? Amigo do Evangelho, frequenta até uma igreja, mas você nunca nasceu de novo em Cristo, você está tão perdido quanto alguém que nunca entrou na igreja. Porque a igreja não é o lugar físico, a igreja somos nós. Na China, nós nos... todo lugar, a igreja pode se reunir. Lá em Roma, eles se reuniam em catacumbas. Então, queridos, ô graça, que bênção, filho. Então, nós temos necessidade de estar realmente pregando o evangelho com ousadia e anunciando como os João Batistas desse tempo. O Senhor Jesus, Ele vem buscar a igreja. E você está preparado? E quando eu falo estar preparado, não é no sentido se você realmente tem feito isso ou feito aquilo, não. Você nasceu de novo em Jesus Cristo. Porque você pode dar todos os dízimos, todas as ofertas, frequentar todos os eventos da igreja local, mas se você não nasceu de novo, você continua tão morto quanto alguém que nunca entrou na igreja. Então, você pode, a qualquer instante, se você percebeu que você não tem certeza de salvação, que o Senhor não pode estar em mim do jeito que eu estou, sujo como eu estou. Mas entendo também que Jesus é Deus, Criador de todo o universo, conforme a tua palavra ensina. E que o Senhor se fez homem, através de Jesus, seu Filho amado. E quando foi para a cruz do Calvário, recebeu todos os meus pecados. Se lambuzou da minha sujeira e de cada pessoa desse mundo. E quando Deus o Pai olhou para a cruz, quem estava lá não era você. E quem deveria estar era você. Jesus morre a tua morte. Ele recebe nele aquilo que você deveria receber do Pai. E nós estaríamos longe do Senhor eternamente. Jesus morreu a tua morte, ressuscitou, está vivo. Então, se você quer ter um encontro pessoal com Ele, diz assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu sei que eu sou pecador e se eu morrer no jeito que estou, estarei no inferno. Mas eu me arrependo de todos os meus pecados. Entra agora, Senhor, na minha vida e faz criatura. E se você fizer isso de coração e verbalizar que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, então a partir de hoje você foi feito filho de Deus, santuário de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa nova vida. Encha-me do teu Espírito e faz de mim uma nova criatura. Se você realmente fez a oração de coração, então, hoje você faz parte da família de Deus. E se tocar a trombeta, você estará conosco. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E a gente vai estar junto com vocês de novo no sábado, às 18h30. Amanhã eu vou estar fazendo mais um podcast, que depois eu vou colocar aqui no Face e também vou colocar lá no YouTube. Amém? Que Deus abençoe, um grande abraço. A minha esposa Graça, maravilhosa, está aí com a gente. E que vocês possam estar orando por mim, por ela. Amanhã nós vamos estar fazendo um podcast, dando continuidade a 1 João.